Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal Cido Assis. Quero dar as boas-vindas a todos, todas e todas vocês, pedindo aí que quem não se inscreveu, se inscreva também, dê o seu like, que assim você estará contribuindo com o canal. Eu pensei muito de começar, né? A gente vai ter aqui um início, tá? É bom que entenda. Eu vou formar uma playlist com assuntos sobre política. Sabe que há muito tempo, não é de hoje, esse assunto sobre política me preocupa muito. Eu sou professor e eu sei muito bem o que os alunos pensam, tá, sobre política. Isso já está assim mais do que muito evidente da minha prática de trabalho enquanto professor. Olha que não é pouco tempo, tem muito tempo que eu trabalho enquanto professor na Universidade do Estado de Mato Grosso, e, e eu trabalho com alunos, alunas de várias idades, tá? De várias idades. Ultimamente estou tendo uma boa quantidade de alunos e alunas jovens, tá? Alguns tá-se um pouco nesse patamar de entre 18 a 30 anos. E uma coisa muito interessante que chama a atenção da gente é essa aversão que uma boa parte desses alunos tem em relação à política. E um pequeno problema é o seguinte, que a filosofia, querendo ou não querendo, ela acaba se envolvendo com a política. É muito difícil você fugir disso, você fugir da política, porque não tem como. Tem um pensador que eu trabalhei no doutorado chamado Eric Vaio. É muito interessante. O Eric Vaio, ele vai tratar, inclusive, a política no campo da ação, tá? No campo da ação, que ele tem até uma categoria sobre a ação. E a política está ali, no campo da ação. Então, se nós somos seres humanos que nós agimos, nós não apenas pensamos. Nós pensamos e agimos. O fato de nós agirmos, seja lá o que for, em qualquer perspectiva que você possa imaginar, essa ação, esse desenvolvimento dessa ação já é uma política. Então, eu pretendo aqui começar, né, desde o início, tá? Explicando já que de começo sobre o entendimento dessa palavra política. De onde que ela vem? Tá? Por que que essa terminologia política é muito utilizada e ela tem uma extrema importância para o nosso mundo de hoje, tá? Primeiramente assim, a palavra política, pessoal, vem de uma palavra grega chamada polis, tá? Que boa parte de vocês devem saber que quando a gente vai lá para o século quinto, século quarto antes de Cristo, século quinto e quarto de modo especial antes de Cristo, período clássico da Grécia Antiga, nós temos ali a formação das chamadas polis, as cidades-estados. Então foi dessa maneira que a organização, né, a organização do Estado, do hoje nós chamamos de país, né, da Grécia, se organizou dessa maneira, em polis, cidades e estados. E com isso as cidades e estados, elas possuíam as suas independências, tá? Independência política, independência cultural e assim por diante. A independência também na formação dos soldados, né, da segurança daquela cidade-estado e assim por diante. Temos uma diversidade de polis, né, na Grécia, nesse período da Grécia Antiga. Mas as mais conhecidas é Atenas e Esparta, né, que acabou se tornando depois duas grandes cidades, inclusive cidades guerreiras, tá? Muitas guerras aconteceram, aonde tivemos aí a participação de Esparta e a participação de Atenas. Apesar de que Atenas é uma polis, uma cidade-estado, que acabou se desenvolvendo, acabou se tornando inclusive o centro do mundo
centro cultural do mundo e é dali de Atenas aonde vai concentrar uma grande quantidade de intelectuais antigos da antiguidade grega, tá? Não só da filosofia, mas tem uma diversidade de outras áreas também, tá? Como é da área da literatura, tá? Dos artistas, né? Na parte da escultura, inclusive, tá? Também do teatro, né? Onde o teatro já tinha assim uma, um desenvolvimento muito interessante, fundamental nesse período. Mas voltando para a questão da polis, a palavra política então vem, né, dessa palavra grega polis, tá certo? E aí nós vamos tentar aqui compreender o sentido, o significado dessa palavra polis, tá? Ou dessa palavra chamada política. Um pensador da antiguidade grega que desenvolveu de forma assim, significativa o entendimento, a compreensão e tudo mais de política foi Aristóteles. Tá? Tanto é que Aristóteles dedicou uma obra à política. Tá? Então Aristóteles tem uma obra com esse título, Política. Mas ele tem uma outra obra também, Ética Nicômaco, aonde a gente também encontra assuntos sobre política, onde a política também está envolvido, tá? Nessa obra. Bom, eu primeiramente assim, antes da gente trazer, né, Aristóteles ou qualquer outro pensador aqui, eu vou falar assim de um contexto um pouco mais geral de entendimento de política já nesse período da Grécia Antiga, do período clássico da Grécia Antiga. Então eu vou pegar um contexto um pouco mais geral do entendimento sobre política. Tá? Para isso, eu vou trazer aqui presente, tem uma obra escrita pelo Mário Sérgio Cortella, que não foi apenas por ele, estou até tentando lembrar, tem um outro filósofo também que contribui e muito nesse livro. O título do livro é assim: Política para não ser idiota. Nós poderíamos começar por aqui para a gente poder entender essa questão da política, né? Política para não ser idiota. Segundo Mário Sérgio Cortella, vocês vão encontrar no YouTube vários vídeos ele falando sobre isso, essa questão que eu vou colocar aqui. Ele diz assim, que na Grécia Antiga, a política, né? A política tinha um entendimento muito diferente do que nós temos hoje em dia. Olha só que interessante. Aí ele diz assim, que lá na Antiguidade Grega existia a palavra idiota e a palavra política. O idiota, que vem do idiotês, né, do grego, e que o significado do idiota lá na Grécia Antiga era aquele tipo de pessoa que só se preocupava com o seu umbigo, ou seja, uma pessoa totalmente individualista, não se preocupava com a comunidade, não se preocupava com os problemas que estavam ao seu redor, era pessoa totalmente interesseira, que voltava toda a sua preocupação, a sua vida e assim por diante para si mesmo. Ou seja, era aquela coisa assim de cada um por si, Deus por todos, ou qualquer coisa assim. Que é esse tipo de entendimento que nós temos de hoje em dia. Aí ele diz assim que existia também o político, né? Ou as pessoas que se preocupavam com a política, aí era assim. As pessoas que se preocupavam com a política tinham uma atitude totalmente diferente. Eram pessoas que se preocupavam com a comunidade, eram pessoas que se preocupavam com os problemas, né, da comunidade de um modo geral. Ou seja, a política estava num patamar não desse individualismo exacerbado, da pessoa voltada para si mesmo, preocupada com o seu umbigo, qualquer coisa assim. Mas a política era algo em que as pessoas, tá? As pessoas, por exemplo, se reuniam, mas elas se reuniam porque elas tinham interesses comuns, interesses para solucionar os problemas daquela comunidade. Aí vem todo um sentido, um significado de comunidade que é muito interessante desse período. Então percebe? Aqui nós temos assim um lance muito interessante sobre o entendimento de política. Aí voltando novamente para o Aristóteles
ele vai dizer o seguinte, que nós seres humanos, nós somos animais políticos. Ele vai até dizer assim que o que diferencia o homem, né, o ser humano, dos outros animais que vivem na floresta, aquela coisa toda, o que vai diferenciar o ser humano dos outros animais considerados irracionais ou qualquer coisa assim, é que os animais não são seres políticos. E nós, seres humanos, nós somos seres políticos por natureza. Ou seja, qualquer um de nós nascemos político. Nós já temos essa designação de política na nossa natureza. A nossa natureza em si é uma natureza política. Então aqui é muito interessante, não tem como a gente fugir disso, né? Nós somos por natureza, tá? Estamos envolvidos, né? Como se fosse um envolvimento de corpo e alma e assim por diante, nesse entendimento sobre política. Ou seja, somos políticos por natureza. O que significava esse entendimento de Aristóteles? Significava o seguinte, que nós, primeiramente, que nós somos seres sociais. Nós somos seres que a tendência da nossa natureza é de conviver com outras pessoas e não viver sozinho, viver isolado. Nós podemos, em alguns momentos, até nos isolar, ficar sozinhos, mas a tendência nossa, tá, que faz parte da nossa vida, é a convivência, é estar junto com o outro, tá? E tanto é que a sociedade foi constituída dessa maneira. Dependemos um do outro, tá? Dependemos da ajuda, da colaboração, do trabalho, qualquer coisa assim, do outro. Senão, quer ver, você observa como que a nossa convivência, a nossa vida em sociedade seria impossível. Percebem? Em tudo isso daqui, então, significa dizer que, de qualquer maneira, nós temos uma vivência política na sociedade. Não tem como fugir disso. A política, ela está aí. Ela está presente, porque nós convivemos. Nós não vivemos sozinhos. Nós nos constituímos enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto convivência, família, instituições, religião e assim por diante. Política, né? A política administrativa, né? Então, e esse conjunto de coisas, né, de nós convivendo uns com os outros, interagindo, tá? Esse conjunto de coisas, então, faz parte do mundo da política. Por hoje eu fico por aqui, tá? Eu vou dar continuidade, nós vamos pegar um segundo vídeo, tá? Tratando ainda sobre política. Mas eu gostaria que você comentasse aí, tá? É importante que vocês digam o que vocês estão achando, tá? Que a gente procura aqui trazer assuntos, procura da melhor maneira possível, tá? Melhorar aqui os assuntos que nós trazemos aqui, ou que eu trago aqui, né, para o canal. Mas eu preciso aí do comentário de vocês. A minha irmã Helena, agradeço muito, que ela sempre comenta, mas eu preciso que os outros também, tá? Venha até aqui, comente, diga o que está achando, tá? Pode propor também, vocês podem propor tema, não tem perigo, tá? Quanto mais, melhor. Grande abraço e até a próxima.